Leandro sempre foi um homem que preferia a solidão. Sua rotina era marcada por trabalho, livros e uma vida reclusa. Quando seu último assistente doméstico se aposentou, ele se viu em um dilema: contratar alguém novo. A casa de Leandro era grande demais para ele cuidar sozinho, e ele sabia que precisava de ajuda. No entanto, ele também sentia uma certa resistência em abrir a porta de sua casa para um estranho, ainda mais uma estranha com um filho. Depois de algumas entrevistas, uma mulher chamada Beatriz apareceu. Ela era simples, mas tinha uma presença que transmitia calma. Ela trouxe seu filho, Davi, um garoto de 5 anos, com ela para a entrevista. O menino estava muito quieto, segurando sua boneca de pano, olhando para Leandro com olhos curiosos. Beatriz explicou que ele era um pouco tímido, mas que se comportava bem. Leandro olhou para Beatriz com suas roupas discretas e o jeito sereno e sentiu uma pontada de receio. Ter um menino em casa poderia significar bagunça, barulho, e ele não estava acostumado a isso. Mas, ao mesmo tempo, não podia negar que algo sobre Beatriz parecia confiável, e a ideia de ter alguém tão responsável para ajudar na casa parecia ser uma oportunidade que ele não poderia deixar passar. Após um momento de hesitação, ele concordou. Você pode começar amanhã, mas preciso de um bom trabalho, Beatriz. Tenho expectativas altas. Beatriz sorriu, agradecendo e prometendo que faria o seu melhor. Nos dias seguintes, Leandro começou a perceber que a presença de Beatriz e Davi não era tão incômoda quanto ele imaginava. Beatriz era organizada e eficiente. Ela se adaptava facilmente à rotina da casa e Davi, mesmo quieto, parecia trazer uma leveza ao ambiente. Ele ficava encantado com a maneira como ela lidava com o filho, sempre paciente, sempre atenta às suas necessidades. O menino, com o tempo, começou a se soltar mais, trazendo uma energia boa e contagiante à casa. Leandro, inicialmente desconfortável, começou a notar pequenas coisas que o tocavam. Ele viu Beatriz lendo para Davi antes de dormir, ou correndo, atrás dele no jardim, tentando evitar que o pequeno caísse enquanto ele brincava com uma bola. A bondade e o cuidado de Beatriz eram evidentes, e Leandro sentiu uma admiração crescente por ela. O tempo foi passando, e algo começou a mudar. Leandro começou a reparar mais em Beatriz, não apenas como empregada, mas como mulher. Ela era forte, mas ao mesmo tempo doce. Seus olhos transmitiam uma certa melancolia, uma história que ela provavelmente nunca compartilhara. Ela não falava muito sobre sua vida pessoal, mas Leandro sabia que ela carregava um peso. Quando ela sorria, ele percebia uma alegria genuína, mas que sempre parecia se esconder um pouco atrás de sua serenidade. Foi uma noite após o jantar, quando Leandro a encontrou no jardim, olhando para o céu estrelado, que ele decidiu falar. Não sabia exatamente o que o fazia se aproximar dela, mas sentia uma necessidade crescente de expressar o que estava guardado dentro dele. Beatriz, posso lhe perguntar algo? Disse ele, tentando manter sua voz casual. Ela se virou, surpresa, mas com um sorriso gentil. Claro, Leandro. O que está acontecendo? Ele hesitou um pouco. Você é uma mulher incrível. Eu vejo o quanto você se dedica a tudo. Não apenas ao trabalho, mas ao seu filho, à casa. A sua presença tem algo de especial. Você nunca me contou como é sua vida fora daqui. Beatriz olhou para ele, parecendo ponderar suas palavras. Ela deu um suspiro profundo antes de falar. Eu tive uma vida difícil, Leandro. Tive que abrir mão de muitas coisas para dar o melhor para Davi. Mas ele é tudo o que tenho, e a cada dia vejo o quão precioso é ser mãe, mesmo com todas as dificuldades. Leandro sentiu um aperto no peito. Ele não imaginava o quanto ela havia passado. Por um momento, o silêncio se instalou entre eles. Ele não sabia o que dizer, mas algo nele estava sendo tocado profundamente. Nos dias seguintes, Leandro começou a se aproximar mais de Beatriz. Ele a ajudava a preparar o jantar, ou então ficava conversando com ela enquanto Davi dormia, falando sobre coisas triviais, mas também sobre sonhos e inseguranças. Beatriz, com o tempo, começou a abrir mais o coração, e Leandro se viu cada vez mais atraído pela força dela. Foi então que, numa tarde de sábado, enquanto eles estavam no jardim, Leandro viu Davi brincar com seus brinquedos, rindo e se divertindo.
Ele olhou para Beatriz e disse, com uma suavidade que ela jamais imaginou dele: Eu gosto muito de vocês, Beatriz. Você e Davi têm sido uma parte tão importante da minha vida. Eu sinto que posso ser alguém melhor quando estou com vocês. Beatriz olhou para ele surpresa, mas também tocada. Ela sabia que Leandro nunca havia se aberto assim antes. A sinceridade nas palavras dele era inegável. Eu também comecei a ver você de uma maneira diferente, Leandro, ela respondeu, com os olhos brilhando. Quando você me contratou, eu não sabia o que esperar, mas você tem sido gentil, mais do que eu imaginava. Você me faz sentir que posso ser eu mesma. E naquele momento, como se algo tivesse quebrado entre eles, Leandro deu um passo à frente e segurou a mão dela, com um carinho que estava há muito guardado dentro de si. Beatriz não recuou. Ela olhou nos olhos dele e viu a sinceridade de seu gesto. O que começou como uma relação profissional, simples e até um pouco cautelosa, transformou-se em algo mais profundo. Os dois se apaixonaram de uma forma serena, sem pressa, mas com a certeza de que havia algo bonito surgindo entre eles. Eles construíram um relacionamento verdadeiro, onde o carinho, a paciência e o apoio mútuo foram as bases. Davi, com seu sorriso simples e contagiante, também se afeiçoou a Leandro. Ele adorava correr pela casa e mostrar seus desenhos, com Leandro sempre à disposição para escutá-lo. As risadas de Davi tornaram-se a melodia diária da casa, e Leandro percebeu que nunca havia sido tão feliz. Beatriz, por sua vez, se sentia segura ao lado dele. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Juntos com Davi, formavam uma pequena família, uma unidade que Leandro jamais imaginara que poderia ter. E assim, a casa de Leandro, antes silenciosa e vazia, tornou-se cheia de risos, amor e carinho. O homem que um dia teve receio de abrir, seu coração agora se via apaixonado por Beatriz, com Davi ao seu lado, compartilhando cada momento de felicidade, construindo uma vida que ele jamais imaginara.